Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz de Cristo e o amor de Maria habite em nossos corações. Estamos na quinta-feira da 18ª semana do Tempo Comum. O Santo Evangelho a ouvir e meditar está em Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 23. Ouçamo-lo. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus, então, ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor. Que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és, para mim, uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Lá, 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 lá. Meus irmãos e minhas irmãs, uau! A mensagem deste Evangelho para as nossas vidas, nós que somos a Igreja viva de Jesus, templo vivos da Trindade Santa. Pois bem, Jesus quer saber quem ele é. E Pedro responde de maneira correta, profunda.
Pedro responde, inspirado pelo Espírito Santo. Não foi o conhecimento humano que te revelou isso, Pedro, mas o meu Pai que está nos céus. Pedro responde que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. E quando Pedro responde dessa bela resposta, Jesus dá-lhe uma grande incumbência. Tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e ainda mais. E as portas do inferno não vão poder contra a minha igreja. Esta é a igreja fundada por Jesus, esta é a promessa, proteção. Qual a instituição que tem 2000 anos? Igreja Católica Apostólica Romana, nem uma outra. E se está de pé, não é graças à sabedoria humana, mas é graças ao Espírito Santo. É graças à proteção de Jesus. O que Deus faz é bem feito, o que Deus faz é perfeito. Nossa igreja é obra, é criação do próprio Deus em seu Filho Jesus, e ele a mantém iluminada e fortalecida pelo Espírito Santo. Pois bem, diante desta promessa de Jesus, dessa incumbência que Jesus dá a Pedro, e da promessa de protegê-la, dar a Pedro esse poder de ligar e desligar, que o que Pedro liga na terra será ligado também no céu. Diante disso, Jesus pede a Pedro e aos discípulos que não contem nada a ninguém, ainda não é hora. E Jesus começa a mostrar para eles, que ele vai para Jerusalém, vai sofrer muito, vai ser cuspido, vai ser morto e vai ressuscitar. Aí não. Aí Pedro não aceita. Pedro chamou Jesus à parte e corrigiu Jesus. De maneira nenhuma, Senhor, vira esta boca para outro lado. De maneira alguma. Deus não permita tal coisa. É uma oração de Pedro. Deus não permita tal coisa. E vem, então, a máxima de Jesus para Pedro agora. Jesus volta para Pedro e diz, vai para longe, Satanás. O que é Satanás? Satanás é o demônio. Muitas vezes eu falo, olha, cuidado quando se fala em Satanás no Evangelho, em demônio, nem sempre é o que você está pensando, é a ideia que você tem. Satanás agora aqui é Pedro, porque Pedro quer atrapalhar Jesus de cumprir a sua missão. Pedro quer que Jesus ressuscite, mas sem sofrimento algum. Quando nós atrapalhamos, quando nós não realizamos em nossa vida a missão que Jesus nos confiou, nós estamos sendo Satanás, aquele que divide, demônio. Pois bem, e Jesus diz para Pedro, tu és uma pedra de tropeço para mim, porque não pensa as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Olha, agora há pouco atrás, Jesus diz que Pedro elogia Pedro porque Pedro disse que ele é o Filho do Deus vivo. Diz que tu és feliz, Simão Pedro, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Meus irmãos e irmãs, esta é a mensagem que quero destacar do Evangelho de hoje para nós. Se com Pedro foi assim, por que conosco não pode ser assim? Não devia ser assim. Não é porque Pedro errou que nós temos que errar. Mas conosco, muitas vezes, é pior do que isso. Muitas vezes nós queremos um Deus triunfante, um Deus grandioso, colorido, pintado do nosso jeito.
e esquecemos que Deus continua ainda sendo vilipendiado, cuspido, escarrado, apanhando e morto. Vai morrendo a cada dia. O nosso Deus é ao mesmo tempo, enquanto Deus que está no céu é glorioso, é triunfante e nada pode atingi-lo. Mas enquanto um Deus que caminha conosco nesse mundo, ele sofre, é perseguido e morto nas pessoas que morrem pela paz, pela justiça, ou naqueles que morrem pela injustiça, naqueles que não são reconhecidos como um ser humano mais, naqueles que não são reconhecidos na sua dignidade de ser humano. E há muita gente nessa situação e Jesus nos alerta. Quem faz isso, então, é Satanás. Cuidemos para não dar asa a Satanás, para não sermos príncipes, braços de Satanás, mas braços de Jesus, pernas de Jesus. Possamos deixar-nos guiar por Jesus e assim realizar suas obras. Com efeito, quem se deixa guiar por Jesus também realiza aqui na terra já as suas obras, a sua medida fraca, humana, mas realiza. E é isso que importa. É isso que Jesus nos pede. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.